Ontem, dia 8 de janeiro, foi o dia do ato marcado pelo presidente da República, convocado pelo presidente da República, um ato politizado, naturalmente, é um assunto político, para marcar o compromisso do presidente, e ele propondo que seja o compromisso do Brasil com a democracia. Porque dia 8 de janeiro, você bem sabe, no ano de 2023, a gente teve aquela invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, onde uma multidão entrou e depredou e fez o que pôde para protestar, seja lá o que for. Não tenho dúvida nenhuma de que os atos do 8 de janeiro devem ser punidos com muito rigor. O próprio presidente falou isso, e é verdade, tem que ser punido com rigor. É inaceitável essa agressão às instituições, é inaceitável o desrespeito dessas figuras com o Brasil, o desrespeito dessas figuras com os brasileiros, o desrespeito dessas figuras com aquilo que representa a ordem e o progresso. E, portanto, por ser um atentado, aquilo tem que ser punido, não há a menor dúvida. E o presidente resolveu transformar, ele e seus assessores, transformar essa data numa manifestação de compromisso com a democracia. O Brasil tem um compromisso com a democracia, pelo menos desde o final do regime militar, e em nenhum momento a gente pode enxergar uma etapa em que a democracia brasileira correu riscos efetivos. O que a gente teve foi uma tentativa indiscutível no final do ano de 2022 de um grupo ligado ao presidente Bolsonaro, e a investigação vai dizer qual é a participação do presidente Bolsonaro, qual é a participação de cada um deles, uma tentativa, sim, de derrubada do presidente da República. Como? De que forma? Como fariam? Daria certo? Não daria certo? Tinha chance? Não tinha chance? Estabanado? Não é estabanado? É improvisado? Isso pouco importa neste momento. O fato é, houve uma tentativa. Mas a democracia no Brasil tem uma solidez incrível. O compromisso dos chefes militares, o compromisso dos políticos brasileiros, o compromisso da sociedade como um todo, o poder judiciário, as instituições brasileiras são sólidas. Também não há dúvida em relação a isso. Então, a gente não pode colocar nesta data e neste dia toda a energia do Brasil como se o Brasil fosse uma Venezuela, uma Nicarágua ou um país-eco que corre o risco de ver o poder sendo entregue a um ditador. Ditadores aqui, nós tivemos ditadores aqui, nós tivemos ditadura aqui, nós tivemos ditadura militar, nós tivemos o ditador Getúlio Vargas, o Brasil não quer isso. O Brasil não tem aversão a isso. Agora, o Brasil não quer a democracia porque entende que a democracia é uma forma de convivência social, é uma maneira de convívio das pessoas em si melhor, sem os avanços que a democracia proporciona e que a ditadura não proporciona. Quer dizer, a democracia ela não é um estilo de vida, um jeitinho de fazer as coisas. A democracia é o certo a fazer, e na democracia a gente tem que fazer as coisas certas e aproveitar a democracia para que a gente entregue justiça social, para que a gente entregue liberdade, palavra essencial na democracia, liberdade econômica, liberdade social, liberdade política, o direito de fala, o direito de poder se manifestar defendendo as ideias que bem entender, desde que não haja agressão e perseguição contra qualquer grupo social. Então, o conceito de liberdade e o conceito de democracia não é um privilégio dos partidos de esquerda. Não dá para colocar a democracia como alguma coisa que a esquerda defende e a direita não defende. Os ditadores, como na Venezuela, ou os ditadores como na Nicarágua, os ditadores como em Cuba, promovem ditaduras de esquerda. E nós temos as ditaduras de direita também.
E nós não somos a favor de ditadura de esquerda nem de direita. Não dá para a esquerda passar pano na cabeça dos ditadores de esquerda e só denunciar as ditaduras de direita. Temos que denunciar todas as ditaduras. Eu não acho razoável que a gente transforme o 8 de janeiro numa bandeira extraordinária sem que a gente olhe para o compromisso que a democracia impõe aos governantes de melhorar a vida de todo mundo, e tem várias datas, ícones, que mostram que a vida das pessoas tem que melhorar por outras razões. Por exemplo, o dia 22 de dezembro de 2024, por que não a gente lembrar? Caiu uma ponte, matou um monte de gente que acreditou que poderia andar de lá para cá e de cá para lá e morreu. Por quê? Por descuido do Estado brasileiro. Ou então o dia 17 de março de 2024, quando no Recife um jovem chamado Darik Sampaio da Silva morreu de bala perdida no Recife. Dia 17 de março, está chegando daqui a pouco, 1 ano da morte dele. Ele representando todos os jovens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os adultos que morreram de bala perdida nesse país e que a todo instante acontece ao dia 17 de março. Ou dia 28 de dezembro, quando a Diele Silva entrou numa rua que ela não deveria ter entrado. Isso acontece todos os dias. Você entra numa rua que você não deveria ter entrado, você dá a volta no quarteirão e segue seu caminho. Pois ela entrou numa rua que ela não deveria ter entrado, por engano, e morreu. Foi condenada à morte. Culpa de quem? Do Estado brasileiro. Dia 28 de dezembro do ano passado. Nós vamos ter essas datas. O governo do presidente Lula vai usar essas datas para poder mostrar para a sociedade o seu compromisso com a vida, porque o compromisso com a democracia tem ligação com o compromisso com a vida, o compromisso com a liberdade. A liberdade é a liberdade de eu poder errar o meu caminho, a liberdade de eu poder brincar na frente da minha casa sem tomar um tiro. Isso tudo está no mesmo pacote. E o que a gente vê é que o governo ou os partidos de esquerda olham para a democracia como um ativo em si, sem que seja a democracia a base, o pilar sobre o qual você ergue uma sociedade justa. E não há nada mais justo do que poder viver e morrer de causa natural, e não de tiro na infância, e não de tiro na juventude, e não porque a ponte caiu. Não é um acidente, não é um acidente aéreo. A ponte caiu. Por que a ponte caiu? Por falta de manutenção, porque os deputados ficam brigando por orçamento e não colocam dinheiro naquilo que realmente precisa ser feito, porque a gente gasta dinheiro na inauguração das obras, porque todos querem voto, uma pilantragem sem tamanho, mas não reserva dinheiro para manutenção. Inaugura coisa, pedra fundamental, entope o país de pedra fundamental, mas as obras não acabam. As obras de educação estão todas aí, largadas, cheio de creche para ser inaugurada. O número de obras paradas no Brasil é uma coisa estúpida. Então a democracia é um ambiente onde pessoas podem ir ao microfone, podem ir à rede social e podem se manifestar cobrando dos governantes sem o risco de serem levadas para a cadeia e serem mortas. Mas elas têm que ter o direito de cobrar e ver o resultado sendo apresentado. E o resultado no Brasil não é apresentado. Não adianta fazer uma bandeira ou fazer da democracia uma bandeira e não usar a democracia para aquilo que é básico, que é lançar sua candidatura, porque você tem o direito político preservado, que na ditadura não tem, lançar sua candidatura com uma bandeira de transformação e transformar como prometido, e ser julgado por isso, e ser cobrado por isso, e entregar. E a gente não vê isso acontecer no Brasil. As promessas são feitas e esquecidas e abandonadas. Por isso que a gente tem o 17 de março, por isso que a gente tem o 22 de dezembro, por isso que a gente tem o 28 de dezembro. Não adianta ficar só no 8 de janeiro, não. Aquela demonstração digamos, de apreço pela liberdade deve ser acompanhada de outras manifestações de apreço à liberdade. Estava lá, do lado do presidente da República, o ministro da Justiça, que simplesmente não trabalha da maneira necessária para transformar o cenário que ele abraçou, a pasta da Justiça e da Segurança, que não muda o cenário, não muda o cenário. Ele não está fazendo nada
que mude o cenário, deveria ir embora. Eu não sei nem se ele é competente ou incompetente, porque ele não demonstra aquilo que pode fazer para transformar esse país. Não está fazendo nada. Como seus antecessores também não fizeram grande coisa. É mais um. Enganação pura. E estava lá. Que coisa mais básica da democracia do que um Ministério da Justiça? Porque na ditadura não existe justiça. Existia um Ministério da Justiça, mas não existe justiça. Na democracia tem que existir justiça. Estava lá um representante do Supremo Tribunal Federal, deve-se dizer, esse evento foi extremamente esvaziado. O presidente da Câmara não foi, o presidente do Senado não foi, o presidente do Supremo não foi. E aí mandaram seus representantes. Aí o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal estava lá, como estava também o Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal não tem nenhum compromisso com mudanças na estrutura do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, não tem nenhuma mudança a fazer no Poder Judiciário, que cata o nosso dinheiro e coloca no bolso, porque é o que os desembargadores fazem, os juízes fazem, ministros de tribunais fazem, ao se apropriar de dinheiro, dizendo que são ajudas, auxílios individuais, sei lá, vantagens, esqueci o nome do troço, e que eles têm que receber, porque férias vencidas, seja lá o que for, 60 dias de férias, 2 meses de recesso, mais o recesso de julho, é uma coisa inacreditável, e acham que está tudo bem, vivem no mundo da lua. Sabe, legal ter um compromisso com a democracia. Agora, a democracia não pode ser sinônimo de uso de 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. Isso não pode justificar essa relação promíscua do governo com o Congresso Nacional. Essa falta de compromisso, esse governo não tem um programa de governo. Não dá nem para cobrar do Lula metas, promessas de campanha, só eventuais, tem que puxar em entrevistas. Ele disse uma vez que ia reduzir o imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Ele disse uma outra vez que iria fazer não sei o quê. Mas não tem uma lista com as propostas do governo, 25 propostas do governo para o mandato 2023-2026. Não tem, simplesmente não tem. Não existe um documento que se possa comparar com as realizações do governo. Não existe. Então, falta proposta, falta organização, falta liderança, falta interação com o Congresso Nacional, falta o Supremo Tribunal Federal agir como poder judiciário e não ficar fazendo grupinho de trabalho para ficar tentando resolver tudo por acordinho. Tem um monte de coisa que tem que arbitrar e eles não arbitram. E se metem a arbitrar o que não é da seara deles muitas vezes. Demandados por deputados, demandados por senadores, demandados por, enfim, partidos políticos. E falta, portanto, um respeito à Constituição, que lá diz claramente da independência dos poderes, do respeito aos poderes, da não intromissão de um poder no outro. É fundamental. Independentes e trabalhando em harmonia. Então, o 8 de janeiro está registrado, o presidente foi lá, fez o discurso dele, falou uma barbaridade no meio do discurso, se atrapalhou com uma ideia que ele achou que ia ser muito engraçada, brincando com a ideia de amante, de marido. A primeira-dama ficou contrariada, inclusive. Mas deixa passar, né? Se a gente for entrar nesse assunto também, o presidente vai dizer, pô, mas vocês estão de perseguição, né? Não posso nem falar uma frase absolutamente imprópria que eu já apanho. Pois é, ele apanha, o Bolsonaro também apanhava, tem que se conter, né? Qualquer comentário de cunho sexual, qualquer comentário desse tipo deve ser evitado. Então, presidente da República, governadores, prefeitos, evitem, sabe, fazer piadinha de cunho sexual, piadinha sobre como as pessoas vivem ou devem viver. Não é legal. Não é legal, não é bom. Quer fazer isso no boteco, junto com seus amigos? Faça. Extravase. Agora, em público, não dá para fazer comentários sobre a vida das pessoas, enfim, comportamentos. Não. Siga o texto. Siga o tema central. O tema era democracia.
Não cabe gracinha nesse tipo de coisa. Agora, não vamos, e o convite, a reflexão que eu quero fazer é, não vamos achar que porque a gente vai lembrar do 8 de janeiro, né, e a gente vai lembrar do 8 de janeiro, tem que lembrar mesmo do 8 de janeiro, aquilo é um absurdo, que o Brasil vai ficar bem porque vencemos o 8 de janeiro. Nós temos que vencer o 17 de março, o 22 de dezembro, o 28 de dezembro e outras tantas datas que envolvem abusos do Estado contra a sociedade e que devem ser evitados. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.